iniciar, voltar aqui para as atividades. Gostaria de chamar agora, para presidir a mesa, o Dr. Oscar Cavalcante Ferro Neto. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa apresentação de um caso clínico. Eu queria chamar o pessoal para compor a mesa aqui, o Dr. Luiz Augusto Carneiro, Felipe Augusto, Rodrigo Ranjou e o Newton Augusto. A apresentação de um caso clínico sobre neoplasia de reto inferior com metástase hepática. Para apresentar o Dr. Aldo Barros. Bem, boa tarde. Vamos agora então apresentar um caso clínico para continuar aquela discussão que antes do café estava excelente, por sinal. Esse foi um caso que nós conduzimos aqui na nossa instituição, apesar de ter vindo de outro serviço, mas a gente conduziu da melhor forma e a gente gostaria de passar para os senhores e ver a opinião de cada um de vocês. Então, a paciente LFS, feminino, 67 anos, procedência de Taquarana, interior de Alagoas, com história de há mais ou menos 6 meses, apresentando hematoquisia e perda ponderal mais ou menos 8 quilos. De comorbidades, ela tinha hipertensão controlada, negava tabagismo e etilismo e a história familiar para câncer negativo. No exame físico, quando ela chegou nesse outro serviço, que depois foi encaminhado para a gente, ela apresentava o ECOG 1, com abdômen flácido, sem tumorações, e o toque retal apresentava uma lesão tumoral circunferencial a 6 centímetros da margem anal. A colonoscopia mostrou a lesão ulcerada em reto, segundo o relato da colonoscopia, mais ou menos 5 centímetros da margem anal, cujo histopatológico confirmou adenocarcinoma moderadamente diferenciado e ulcerado. Ela tinha um CEA no início de 7,5 e uma ressonância pélvica que mostrava uma lesão tumoral em topografia do reto a 6 centímetros da margem anal, com infiltração da gordura adjacente, com a ausência de adenomegalias a este método. E o restante também do estadiamento não mostrou também doença à distância. Então, ela foi estadiada como T3N0M0 no estadio 2A. E agora que eu coloco em discussão qual seria a melhor conduta, ou qual a conduta para esse paciente. Alguém quer comentar qual a melhor conduta nesse caso? Vai fazer um minuto. Só senti falta do estadiamento sistêmico, mas está descrito aqui que é M0. Acho que foi feita aí o restante das tomografias, tórax, abdômen, pélvico. T3 já entraria no critério da terapia neoadjuvante, faria quimio-radioterapia neoadjuvante, protocolo alemão, ou ao invés do fluoracil com capecitabina. Seria essa a minha escolha inicial de tratamento. Estou de acordo. Também. Só com relação à questão do hipofracionamento, né, do ciclo de 500, se o cirurgião topar operar uma semana depois, tudo bem também. Topamos. Pode seguir, ó. Então, a conduta, neste caso, foi a neoadjuvância. Essa paciente foi submetida à quimioterapia com 5-fluoracil mais leucovorin, associado com radioterapia com 50,4 grays. E, após o término desse tratamento, foi reestadiada. Ela foi reestadiada não com o mesmo método da neoadjuvância, mas sim agora com tomografia, por problemas N outros que acho que não cabe aqui, mas a tomografia de pelve pós-neoadjuvância dessa paciente mostrava espessamento com irregularidade parietal em reto inferior, com leve infiltração da gordura, sem sinais de invasão de órgãos adjacentes. Né? E também mostra, que não está apontando, mas os senhores podem ver do lado da área contrastada, mais ou menos na região.
ela chegou, nesse momento, ela chega no nosso serviço com ECOG 0, com toque retal apresentando um espessamento, endurecimento meio indefinido a mais ou menos 6 centímetros da marginal, local da lesão prévia, sem sinais de lesão ulcerada. E agora, qual a conduta? Retossigmoidectomia, tratamento cirúrgico com incisão mesorretal total, ou realizar uma nova biópsia para reavaliação dessa terapia neoadjuvante. O que os senhores... Caminharia para tratamento cirúrgico, né? O paciente já tem um diagnóstico. Provavelmente ela deve ter tido uma resposta, né, ao tratamento neoadjuvante, mas minha conduta seria operar. Concordo com cirurgia também. Eu acho que eu também indicaria a cirurgia. Acho que uma cirurgia oncologicamente bem feita, né, preservando-se os preceitos aí da cirurgia dessa região. E eu acho que a chance dela. Só uma curiosidade, prefere 8 ou 12 semanas pós-tratamento? Eu acho que tecnicamente é mais fácil com 8 semanas. Então a conduta tomada nesse caso foi a retossigmoidectomia com incisão mesorretal total, com linfadenectomia retroperitoneal, a abordagem foi feita via laparoscópica, com colostomia de proteção, foi realizada em abril de 2013, 6 semanas após a neoadjuvância. A paciente apresentou uma boa evolução clínica no pós-operatório, recebendo alta no 6º dia do pós-operatório. O laudo histopatológico desse espécime cirúrgico mostrou a ausência de neoplasia residual e dos 13 linfonodos que foram, de acordo com a patologia, isolados, nenhum apresentavam doença nodal. E agora, um caso que o paciente com tumor de reto fez neoadjuvância, resposta patológica completa, qual a conduta a ser tomada agora? Essa paciente teve um grande êxito do tratamento neoadjuvante, saiu um estadiamento YPT0, YPM0. A priori parece que não, porque o relato diz que ela vai ter metástase mais pra frente, mas ao sair da cirurgia você ficaria extremamente otimista do prognóstico dessa paciente, mas lembrando que a conduta ainda, mesmo com a resposta patológica, é da realização da terapia adjuvante no momento. É extremamente questionável isso, tem muita discussão, mas o padrão, se você optou pela terapia com quimio e rádio neoadjuvante, o padrão é realizar a fase da quimioterapia adjuvante pós-cirúrgica. Seria essa a minha conduta, por enquanto. Queria fazer uma pergunta. Quando vocês optam, que aí era um T3 que veio com resposta completa. Quando a gente opta pela adjuvância, no sentido de diminuir recidiva local ou doença sistêmica? A quimioterapia adjuvante seria com o intuito da redução da recidiva sistêmica. E lembrando o critério a indicação da terapia adjuvante, na verdade, vem do estadiamento clínico inicial. E aí vem toda a discussão sobre qual seria o melhor estadiamento clínico, mas não vem baseada na resposta pós-terapia, não vem baseada no estágio, no caso não tinha doença, então você não vai indicar baseado na ausência de doença, e sim no que ela era antes de tratar, no tumor T3. Lembrando que essa decisão, né, veio do outro serviço que estava cuidando da parte clínica da paciente e que, após fazer, no caso, pode continuar, né? Só aproveitando também, então, Newton, você no caso, uma vez indicada na adjuvância, independente da resposta cirúrgica, você indica a adjuvância em todos os casos ou ainda vai selecionar? Nesse caso parecia que talvez a adjuvância, a resposta clínica completa patológica, né,
clínica não, mas patológica, que é o mais importante, mesmo assim você indicaria a adjuvância? Sim, baseado no estadiamento clínico inicial, não no estadiamento patológico pós-quimio e rádio neoadjuvante. Teria alguma situação que você não indicaria? Exato. Fazendo a neoadjuvância e não fazer adjuvância? O paciente, às vezes, um paciente que, por um acaso, tenha tido uma complicação cirúrgica, tenha decorrido muito tempo da cirurgia, uma perda da performance, ou um paciente, às vezes, já mais idoso. Então, o padrão é fazer. Teria exceções? Teria, caso a caso. E esses, talvez, são casos que eu ficaria predisposto. Principalmente aquele que complicou na cirurgia e já passou, às vezes, um tempo importante para você indicar a terapia. Talvez eu abrisse mão nessa situação. Boa pergunta. Mas, em média, até 3 meses é o tempo que a gente considera ideal. Quanto antes, desde que seguro, melhor. Mas, para ter um corte, não ficar tão abstrato, até 3 meses seria o tempo ideal da realização da terapia. É empírico, assim, melhor opinião clínica, não tem um estudo randomizado dizendo assim, olha, após 3 meses não vai ter benefício nenhum, é meio que um tempo por melhor opinião clínica. Aí já não seria quimioterapia. Ou não recidivaria, porque a doença não vai recidivar, ou já estaria talvez para recidivar metastática. Então a conduta tomada nesse caso foi de manter o segmento sem a adjuvância. Então a paciente foi operada em abril, em outubro de 2013 foi submetida a decolostomia e em março de 2014, 1 ano e 1 mês após a cirurgia da ressecção tumor primário, ela apresentou a elevação do CEA e a tomografia de abdômen mostrou um nódulo hipodenso com reacho pós-contraste 3,2 por 3,5 por 3 centímetros, localizado no segmento 2 do fígado, cujos outros exames de reestadiamento não mostrou outros sítios de lesões. Então, no caso, a lesão no segmento 2, lobo esquerdo do fígado. Então, aí está diante de uma paciente que tumor de reto, que teve resposta patológica completa, que não fez adjuvância, e 1 ano e 1 mês após, ela evoluiu com recidiva hepática unilobar. E agora? O que faremos com essa paciente? Vou passar a palavra aqui para o professor Carneiro. Eu queria fazer uma pergunta, Santos. Você acha que se tivéssemos feito adjuvância... Não tenho como... Aí seria na base do chute, né? Eu teria feito, mas não posso afirmar que se feito... Agora eu começaria com quimioterapia, é o que eu consigo responder. Eu faria quimioterapia perioperatória, parece assim, não sou cirurgião, mas eu entendo que é um tumor já estaria dentro daqueles 3 cenários de uma doença ressecável, de saída. Eu optaria por quimioterapia perioperatória, protocolo FOLFOX, 4 a 6 ciclos, seguido de cirurgia e complementação até 12 ciclos total de terapia no pós-operatório. Essa conduta está bem descrita como seria importante na redução da recidiva da doença, aumenta a sobrevida livre de progressão no estudo do MD Anderson e partiria para essa conduta. Nós mostramos ali um slide que o grupo que faz quimioterapia tem uma resposta de período livre de doença maior. Outra informação, eu não sei se tem aqui, os marcadores tem carrasco desse paciente, se é mutante ou se é... Isso não foi realizado. Então seria interessante, mas eu também acho que aqui nós temos que fazer uma quimioterapia por um período curto, definido e operar em seguida. Isso é uma questão, agora voltando aqui ao que foi dito quanto a custos, né? Muitos serviços na Europa hoje, esse doente seria
tratada, essa paciente seria tratada, faria quimioterapia e iria para a cirurgia. Então, uma lesão de 3,5 centímetros, provavelmente em um mês não vai acontecer nada de diferente. Enquanto que isso que eu digo, que aqui no Brasil, essa doente, antes de operar, nós vamos reestadiá-la. E isso é que os europeus não fariam para evitar custo. Porque se ela foi estadiada depois de 1 ano, foi feito o estadiamento, e ela não tem nenhuma outra lesão, nenhuma outra doença, a não ser no fígado, então essa doente iria para a ressecção e depois nós analisaremos a peça sem fazer outra imagem. Então, é isso que nós temos que achar um equilíbrio entre os protocolos, os guidelines americanos, que são extremamente preocupados e baseados em uma medicina defensiva contra ações e contra processos, e não simplesmente voltado ao que é melhor para o doente. Então, quando a gente faz a leitura dos guidelines americanos, a gente está levando embutido, né, uma série de prevenções, atitudes defensivas da classe médica contra a judicialização da medicina naquele país. Então, é isso que a gente tem que meditar, se nós devemos repetir o modelo europeu, que não existe esse aspecto, ou o modelo americano. Também nós não temos aqui, ao menos, é possível que os advogados transformem isso aqui num problema igual. Mas no momento, ao menos nos hospitais públicos, que são escolas, a gente talvez pudesse fazer um protocolo com imagem. Vamos ver aqui o que se passou. Você indicou a quimioterapia perioperatória. Você solicitaria nesse momento, como o doutor Carneiro falou, a avaliação do RAIS para modular a sua terapêutica, ou nesse caso faria só, como você falou, FOLFOX, cirurgia e FOLFOX depois. O que você acha em relação a isso? Eu teria pedido a mutação, não só do CARRAIS, mas de toda a família RAIS, mas acredito que mais para ter essa informação, porque esse paciente é uma doença metastática, mesmo sendo o melhor dos cenários da doença metastática, de uma metástase ressecável, é o momento de se pedir o exame. Eu assumo que fico confortável em não basear minha quimioterapia, não adicionar anticorpo nesse cenário. Eu acho que o FOLFOX isoladamente estaria de bom tamanho. Pediria, mas não usaria nesse momento como guia para minha decisão terapêutica. Dentro desse cenário, considerando as condições ideais, alguém da mesa pediria um PET antes de alguma terapêutica? Professor Carneiro. Considerando condições ideais, o paciente tem a condição. Se o doente tiver condições, eu acho que nesse contexto hoje, na minha cabeça, se eu tiver um tórax, um abdômen normal, talvez eu prefira gastar com os RAS do que com o PET neste momento. No momento, num doente que fosse um usineiro aqui de Alagoas, não dos falidos, não é? Eu pediria uma tomografia e o RAS, os marcadores, se possível, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente fazer uma estratégia de seguimento depois também. Então, eu acho que isso é muito importante para eles, porque para eles verem se vão partir, qual o esquema de químio para definir. Então, agora, eu acho que é muito tranquilo de se tratar, desde que tórax e abdômen sejam normais. Eu acho que é muito tranquilo de operar sem um PET. Eu não acho que seja essencial, mas daria bastante conforto para a gente. Para o oncologista, mudaria alguma coisa se o PET captasse um linfonodo ascendesse no hilo, além da lesão que mostra na tomografia? Linfonodo do hilo hepático ascendesse no PET. Essa é uma discussão que eu ia ter com o cirurgião. Se ele acredita que a metástase hepática continua sendo passível de ressecção junto com uma abordagem desse linfonodo,
para mim estaria de bom tamanho, assim, continuaria não sendo... Acho que a resposta é assim, se você tem toda a melhor condição do mundo, eu pediria esse PET, para ser mais um método de exame para excluir outros sítios de metástase. Se você está numa situação um pouco mais restrita, não vai fazer tanta falta. Seria uma particularização de cada caso. Mas um linfonodo perilar com passível de ressecção cirúrgica não mudaria em nada a minha conduta. Nós publicamos no Journal Clinical Oncology, o grupo lá, hoje que quem está chefiando o fígado agora é o Paulo Herman, e tem uma tese do grupo, acho que é do Rafael Correia, e tem segmento de a parte linfonodal. Nós temos um levantamento prévio que deu, acho que 12%, é retrospectivo, tem uma série de falhas, mas nós, numa fase, fazíamos toalete ganglionar do tronco celíaco e do hígado. E nós achamos 12% de micrometástases quando analisaram. E que essa micrometástase não tinha interferência na evolução clínica do doente. O segmento tardio tem todos os erros, é um estudo retrospectivo, é uma casuística de uns 40 doentes, não é muito grande, mas não mudou a história. E hoje nós temos, então, a partir de uns anos, nós fazemos uma toalete ganglionar e prospectivamente analisamos esses doentes. E isso não tem mudado a história desses pacientes. Então, eu acho que o gânglio não, a gente iria retirá-lo, iria fazer uma toalete de tronco celíaco, dependendo nessa localização, talvez a gente retire também um pouco mais do lado da pequena curvatura e vá periesofágico para buscar gânglio, porque o lobo esquerdo do fígado, esse segmento 2 e 3, pode drenar para o hígado, para a região diafragmática e eventualmente para o reto peritônio por ali. Então aquela toalete naquela região periesofágica direita também, e não faria intercava aórtica, mas faria anterior e tiraria nessa região por essa localização. Se fosse a direita ou mais alto, não faria essa dissecção. Ô, doutor, não estou na turma de ficar lhe pressionando, não, viu? Mas fazer uma pergunta daquelas. Além do RAIS, o BIRAF lhe colocaria alguma dúvida nessa situação? Né? Porque a gente sabe que o CARRAIS seleciona alguns tipos de biológicos para a gente usar na doença metastática, mas nesse contexto perioperatório não teve muito ganho de acrescentar o cetuximab, né? Na verdade foi deletério. Mas com a mutação do BIRAF, que mostra um grupo de pior prognóstico, de pior resposta à quimio, isso poderia mudar a sua ideia? O BIRAF aí nessa situação, a gente colocaria ele para ir direto para a cirurgia e não fazer a quimio perioperatória? O que a gente sabe comprovadamente do BIRAF é que ele determina uma doença de pior prognóstico. Isso é que a gente tem de informação do BIRAF. Foram feitas análises para ver se ele também era um preditor negativo de resposta anti-EGFR, assim como o RAIS é. E não se chegou a nenhuma conclusão. Então não se utiliza BIRAF como preditor de ausência de resposta de anti-EGFR. O que a gente, em termos de tratamento, diante desse prognóstico mais reservado, que alguns grupos, principalmente um grupo italiano que é meio apaixonado pelo Fofoxire, ele preconiza que se você faz a mutação do BIRAF, se você tem um tumor BIRAF mutado, você sabe que esse paciente vai pior. Tem dados desse grupo italiano dizendo que o Fofoxire talvez seja a melhor terapia, principalmente no cenário ainda potencialmente curativo, como é esse caso. Então, talvez o BIRAF seja aquela melhor seleção do uso do Fofoxire como agente como tratamento quimioterápico. Você pensaria no Fofoxire aí nessa situação? Não, essa paciente para mim ela é ressecável. Eu estou bem insatisfeito com o Fofox perioperatório. Acho que é o esquema que tem mais comprovação no cenário da metástase ressecável. Bem, então a conduta nessa paciente foi
a cirurgia. Ela fez então a hepatectomia esquerda, anatômica, e o laudo histopatológico mostrou metástase no carcinoma de 4 por 3,5 centímetros, com margens livres. Prestou boa evolução clínica, teve alta do 5º DPO. E agora, de novo, a pergunta. Então, voltando, é um paciente com câncer de reto inferior, que foi submetida a neoadjuvância, cirurgia após, resposta clínica completa, patológica, 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês após, recidivou no fígado. Qual a conduta agora? Uma vez que ela não fez o esquema do tratamento perioperatório, ela foi direto para a cirurgia. O que você acha, Mano? Vamos fazer agora, então. É uma paciente que teve metástase de 4,5 cm. Infelizmente, mesmo com a ressecção, a maioria desses pacientes vai acabar tendo uma recidiva da doença, e a terapia adjuvante postula-se que é capaz de reduzir essa frequência. Ela foi seguida, fez 6 meses uma imagem, Antes da recidiva metastática? Fez. Mostrava que não tinha nada. A minha impressão aqui que eu estou é que é uma lesão muito grande, 5 centímetros, pode ter crescido em 1, 2 meses, né? Então, na verdade, a gente pode considerar, dentro do prognóstico para ela, como uma lesão ainda sincrônica, né? Então, que isso, para planejamento, é uma doença que vale a pena investir mais nela ainda, que teria um melhor prognóstico. Essa lesão de 1 ano não é, eu acho que... Digamos que essa paciente tinha tido feito o tratamento proposto pelo Newton e ela tivesse tido resposta por imagem completa. O senhor manteria o tratamento cirúrgico? Qual seria a sua conduta na resposta clínica completa da metástase hepática? Eu acho que nós sabemos que... Eu assisti uma discussão muito grande há pouco tempo, em que estava envolvido o professor Clavian, que é um grande cirurgião de fígado, em que ele dizia que, dependendo da evolução, se tiver resposta completa, nós poderíamos aguardar. Mas nós temos muita dificuldade, porque nós temos, ao menos no nosso serviço, poucos casos, mas que quando foi retirado, depois no corte, tinha doença residual. A imagem tinha desaparecido, mas não uma lesão. Então, eu ainda não tenho essa confiança de deixar lá. Então, principalmente a esquerda, que é uma cirurgia ainda mais tecnicamente factível, fácil. Então, eu não teria dúvida, não. Eu faria a ressecção. Nesses casos de resposta clínica completa na metástase hepática, teria um papel do PET agora avaliar se, ou não tem referência em relação a isso, manteria a mesma conduta cirúrgica? Acho que o PET não ia mudar a sua conduta. O PET, eu não entendi. O PET, se tivesse lesão, ia secar. Agora, o PET para saber, porque algumas vezes se usa a imagem para saber se tem resposta completa ou não. Exato. Numa fase aí, uns anos, né, usavam isso para saber até se era uma resposta à quimioterapia. Usa-se o PET para ver se a lesão está diminuindo, a intensidade de captação. Eu acho que isso, o PET, para mim, na minha cabeça, é para avaliar a doença extrahepática. Hoje tem novas imagens associadas ao PET, tridimensionais, aí, que estão surgindo, que pode ser que surja para a gente também avaliar dentro de uma tomografia com PET, que daria um detalhe maior. Mas, por enquanto, para mim, não mudaria a minha indicação PET. Né? Nesse cenário, né, suposto, mesmo com a resposta clínica completa, independente do seu exame de imagem a ser feito, tomografia, PET, conduta é operar. Conduta é operar. Por quê? Porque mesmo naquele paciente com aparente resposta completa,
quando você vai para o anatomopatológico, tem tumor residual na maioria dos pacientes. Isso foi até comentado pelo Thiago hoje de manhã, né? Que ele comentou que na resposta patológica, resposta clínica completa, o anatomopatológico vem com doença na maioria dos casos. O padrão é operar. Vale a pena deixar de operar. A pergunta é a mesma discussão e o padrão correto também é operar. A pergunta exatamente reportando para a realidade do reto, né, que seria a minha próxima pergunta, se na resposta clínica completa, aquele paciente que optou pela conduta conservadora de não mais se operar, se teria o papel do PET para avaliar, nesses casos, que ia ser só conduzido e não cirúrgico. Reportando a experiência que tem do protocolo, né, onde você faz do attenuate, onde você faz o PET, em alguns casos, para saber se teve mesmo e manter o segmento. Nesse cenário de reto, o PET não foi confiável. Tem muito falso negativo. Ele é negativo, mas tem doença lá. Até porque pode ser doença de baixo volume, e a gente sabe que para vários sítios o PET começa a ter mais acurácia com tamanho de lesão um pouco maior. Então, mesmo lá no cenário da resposta supostamente clínica completa para o tumor de retoterapia de quimio e rádio, o PET não foi bom, não se mostrou benéfico. Excelente. Então, essa paciente, a conduta foi quimioterapia adjuvante. Ela fez 12 ciclos de FOLFOX sem anticorpo monoclonal, né, por um período de 6 meses. E no momento ela encontra-se em segmento sem evidência de recidivas. Já tem um segmento, foi maio, foi Felipe, que você operou? Maio não, foi ano passado que você operou. De 2014, né? Tem um ano e pouco sem evidência de doença. Em relação a esse caso, tem algum questionamento que a plateia queira, uma pergunta? Então, aproveitando... Deixa eu ler lá. Em relação à extensão da ressecção, você viu que era um nota 4,5 no segmento 2 do fígado. E foi feita uma hepatectomia esquerda. Hepaté esquerda, foi segmentectomia esquerda, um nó desse tamanho no 2, com mais segurança, tiraria só o 2. Eventualmente o 3 é pequeno, ele invade o 3 e está com 2 segmentos. Mas eu entendi que você é hepatectomia esquerda mesmo? A lesão, na verdade, cresceu e a lesão chegava até o 4. A lesão, no exame de imagem, eu usei como invadindo o segmento, localizado no segmento 2, mas no intraoperatório a lesão ia até o 4, passava um pouquinho ali do ligamento falciforme, então, para dar uma margem de segurança, a gente preferiu modificar. A programação era uma segmentectomia lateral esquerda, a gente modificou para uma hepatectomia esquerda na toma. Invadia a veia esquerda? Não invadia. Na verdade, é mais a margem de segurança que eu teria para poder fazer a ressecção R0. Ele passava um pouco do 4. Aqui a gente não tem ainda a rotina de fazer ultrassom. É uma coisa que até a gente vem conversando muito com o Oscar sobre essa questão, o ultrassom intraoperatório. E a gente vai batalhar aí para trazer isso daqui. Então foi muito a gente tem um exame de imagem, na hora a lesão era maior. Seria interessante se a gente tivesse, até para ver realmente a margem, poderia ter economizado, mas a impressão é que eu teria que a lesão passava até o segmento 4 e a gente teve que ressecar lá. Felipe, a gente tem ultrassom no centro cirúrgico aqui. Quer dizer, não tem centro cirúrgico, mas ele tem um centro cirúrgico. Eu uso aqui é mais 5 anos, ultrassom no centro cirúrgico. A questão é justamente da rotina da gente, da marcação de cirurgia, e a gente, apesar de ter ultrassom, eu particularmente não tenho a experiência de fazer, entendeu? Ultrassom. E aí a gente ia depender de um colega, e tudo isso a gente vem conversando justamente para solucionar isso. Eu acho que o ideal é o cirurgião fazer ultrassom. Eu não tenho experiência fazendo ultrassom intraoperatório. Não depende do radiologista. Pois é, exatamente. E aí a logística, você conseguir um colega para vir, tudo isso, entendeu? Dificulta um pouco, mas o ideal e o correto, na minha opinião, é realmente
o cirurgião fazer. E a gente está caminhando para adotar isso daí. Era só para ressaltar, como é que a mesa, o Felipe, no caso, o acompanhamento desse doente, o exame de imagem, passa a ser de quanto tempo e algum marcador, faz os marcadores? O guideline de segmento para estágio clínico 3, né, seria marcador a cada 3 meses, junto com avaliação clínica e exames de imagem anualmente. Só que essa paciente não é o estágio clínico 3, ela chegou a ter uma doença metastática e foi ressecada. Então, eu faria tomografias no intervalo mais curto, a cada 6 meses. Então, respondendo, faria marcador trimestral, tomografias semestralmente ou antes, em qualquer suspeita clínica de recidiva de doença. Eu queria dizer alguns comentários. Primeiro, a gente sabe que ressecar a lesão localmente tem uma evolução pior do que ressecar segmentos hepáticos. Existem drenagens venosas que podem fazer com que hajam novas metástases intrahepáticas. Então, quando ressecar fígado, muitas vezes a gente é obrigado pela reserva a fazer nodulectomias ou ressecções locais. Mas o ideal é fazer ressecções de segmentos, porque isso é uma das causas que impede a recidiva local. Um outro aspecto que eu queria comentar é o segmento por imagem dos guidelines. O americano não gosta de ultrassom e não faz ultrassom porque o operador dependente tem muito obeso, tem uma série de... eles não fazem, eles não gostam e não fazem. Então, lá é tomografia e ressonância, porque é feito por técnico e eles laudam, o laudo é feito na Índia, né? Então é uma coisa, outro cenário. Então eu acho que dá para a gente perfeitamente aqui fazer o segmento com CEA e com ultrassom que é barato e fazer uma imagem melhor em caso de dúvida anual. Voltar a esse aspecto. E o terceiro é do ultrassom. Eu estava até aqui comentando que se a gente está no centro cirúrgico e o colega que é radiologista sobe para fazer o ultrassom, a gente faz o ultrassom e fala, espera um pouquinho que eu vou precisar de você daqui a pouco. Depois de 1 hora, o cara começa, ele parou a rotina lá embaixo. Ou não. Então, isso aí é muito ruim. Ou vem um residente que não vai atrapalhar a rotina para fazer o ultrassom com você. Então, a recomendação que a gente faz existem cursos de 1 semana de ultrassom que ensinam as coisas básicas para fígado. Sem querer fazer propaganda, no nosso congresso vai vir uma americana que tem um curso espetacular, que é de 1 dia, que ela treina, que é até hoje foi citado a Lopia, alguém citou um trabalho da Lopia, ela vem dar um curso aqui no nosso congresso, e é um curso maravilhoso de ultrassom, que você aprende as bases do ultrassom. Então, é um curso que tem até de 1 semana em São Paulo, você pode fazer, é muito bom, que você aprende a fazer e não fica mais dependendo de ninguém. Então, acho que o conselho do Carlos Augusto é muito válido e eu acho que nós deveríamos partir para essa possibilidade. Mais alguma pergunta? Então, ainda para aproveitar a composição da mesa, eu gostaria de perguntar à mesa que se essa paciente estivesse voltando ao caso inicial dela, se ela tivesse feito a avaliação e resposta clínica antes da cirurgia do tumor primário, resposta clínica completa, e seguindo o protocolo da professora, e se no segundo momento ela viesse a apresentar recidiva, qual seria a abordagem? Se a recidiva fosse extra-retal, como no caso foi no fígado, ou em outro caso, como eu tenho um caso de um paciente que fez recidiva, está seguindo o protocolo, mas fez recidiva nodal inguinal. Tá? Queria saber a opinião dos senhores se vale a pena, nesse momento, nesse cenário, abordar apenas só a recidiva, ou do ponto de vista cirúrgico, ou tem papel também a abordagem do tumor primário, uma vez que mostra que não tem doença em atividade. O que você acha,
Ricardo, o professor, o que vocês acham em relação a isso? Teve a resposta clínica completa no reto e evoluiu com recidiva extra-retal. Nesse momento, tem papel a ressecção somente da recidiva ou abordar a lesão primária? Eu acho que o ideal sempre é a gente fazer uma ressecção completa das lesões, né? Na minha visão, não dá para ressecar uma e deixar a outra. Quer dizer, mesmo na minha cabeça, mesmo que tenha uma resposta completa local, para mim, o meu raciocínio é um doente que respondeu bem ao tratamento de quimioterapia e rádio, mas que potencialmente ainda tem lesão lá. Então, eu não sei. A minha ideia seria, se for possível, abordar tudo num tempo só, dependendo da lesão extrahepática. Se for ressecável, eu acho facilmente ressecável e bem localizado, né? Porque quando já tem doença extrahepática ou pulmonar, que são os sítios mais comuns, as outras são muito atípicas. Se for recidiva peritoneal ou em algum outro lugar, é muito atípico. Então a gente considera como doença sistêmica, né? Então eu acho que esse doente, nesse contexto, são exceções. Tem que ser discutido com muito critério para não estar submetendo o doente a um procedimento fútil, né? Eu acho que esse é um aspecto importante. Mas aí entra aí o contexto dos marcadores, RAS, resposta à quimioterapia. Então, se houver um ambiente muito favorável, eu talvez possa ser mais agressivo na conduta. Mas é fora do protocolo. É só mais opinião. Não é o protocolo. Nildo, Ricardo, vocês têm alguma opinião em relação a isso? Assim, lá no Camargo, a equipe cirúrgica é veementemente contra a não realização da cirurgia, independente se a resposta clínica é considerada completa. Isso baseado na falta de uma validação prospectiva do estudo e na dificuldade do que é a resposta clínica completa, de determinar exatamente o que é a resposta clínica completa. Então, assim, eu nunca tive a chance de ver uma situação dessa, né? Agora, tentando contextualizar um pouquinho, o paciente que embarcou nessa não realização é porque ele queria ficar livre da colostomia. E se você está tendo uma recidiva fora do reto, ele provavelmente não vai querer agora operar o reto. Então, acho que partiria mais ou menos desses dois raciocínios a minha resposta. Acho que ele iria querer abordar só o local da recidiva. Rodrigo, acredito, né? Pelo comportamento característico desse tipo de paciente que opta pela não realização da cirurgia. Teve algum caso no seu serviço lá, nesse contexto? Qual a sua opinião? Teve esse que a gente comentou de uma senhora, esposa de um jogador de futebol, e que a gente fez um neoadvance, uma resposta patológica completa, fizeram no máximo, quase completa, fizeram uma mucosectomia, que teve uma meta hepática, foi conduzida e que nunca teve recidiva local. Essa recusava fortemente qualquer tipo de abordagem local. E eu já tive o inverso, uma senhora que a gente fez ela já tinha doença metastática hepática não ressecável a princípio, e uma lesão retal. Ela fez uma uma quimioterapia neoadjuvante, teve uma impressionante resposta, na época ainda não tinha marcação de RAS, enfim, com resposta, pelo menos imagem completa em fígado. E aí ficou a questão, bom, como é que vai ser a sequência? Nós vamos operar primeiro reto, vamos partir para o fígado. Enfim, foi uma discussão bem interessante. E a postura dela era que definitivamente ela queria fazer o que fosse possível para a cura. E ela realmente ficou curada sem evidência de doença com 8 anos. Foi quando eu a revi, que geralmente nem faz revisão com radioterapeuta, né? A gente trata, passa 1 ou 2 vezes só. Então eu a revi quando ela trouxe o pai para tratar câncer de próstata. Aí que eu fiquei sabendo da história, como tinha acontecido. Então, tem muito do feeling do serviço. Acho que a instituição multidisciplinar tem que
tem que escolher qual é a rotina que se adapta à sua realidade. As realidades de hospitais são diferentes, das equipes são diferentes. Então, dentro desse princípio de ordem inversa, ordem reversa, que cada equipe tem que instituir o que é factível para a sua instituição. Só para, acho que eu estou perguntando demais, o Oscar deve estar com raiva de... Só para a última pergunta, doutor Carneiro, qual a experiência lá do serviço do senhor com relação, nesse cenário de paciente com metástase hepática coloretal, e qual seria a indicação, e se há indicação, qual o momento com relação ao transplante, qual seria o paciente ideal, qual seria o número de lesões, o que o senhor tem para falar sobre isso? Paulo, isso aqui tem 3 cirurgiões para apertar o oncologista, não é para me apertar. Olha, transplante em metástase coloretal tem um dinamarquês que publicou uma série e com uma sobrevida 70% praticamente. Mas quando você vai ler o trabalho do Paulo, ele chama Paulo esse cara, e você tem muita recidiva pulmonar, E ele é muito amigo dos brasileiros, vive aqui, e ele diz que o que aconteceu é que eles não valorizaram pequenos nódulos na tomografia e que depois com a imunossupressão, embora usando o mTOR, né, o inibidor do mTOR, everolimus, esses doentes tiveram recidiva, mas que tem uma curva de sobrevida muito melhor. Então eu vou falar o protocolo, porque existe um protocolo lá do Instituto do Câncer de São Paulo, que também está envolvido o grupo do Rio, independentemente, porque esse cirurgião dinamarquês, até o mês passado, ficou um mês no Rio, nesse lugar, fizeram uma proposta nesse centro, que eu acho que é o Hospital Silvestre, e fizeram uma proposta de fazer transplantes. Então a ideia seria de doentes com doença somente localizada no fígado, sem nenhuma localização hepática e que teriam muitos nódulos e que seriam irressecáveis. Então, são doentes que têm que ter um período livre de quimioterapia, a proposta de 6 meses, livre de doença extrahepática, doença restrita, que teve alguma forma de resposta e que depois se poderia, então, fazer transplantes. A ideia inicial aqui no Brasil seria de transplantes intervivos, quer dizer, então, doaria uma parte do fígado para esse paciente. Na série dele, a alegação desse cirurgião é que lá na Dinamarca sobra fígado, tem mais doentes, tem mais fígado do que doentes, porque eles exportam para outros países, porque lá é a comunidade europeia, então eles resolveram utilizar. E se você pensar oncologicamente, eu posso ter um viés de pensamento. Como transplantador, como diz o americano, né? Quando eu vou negociar com o diretor do hospital parte clínica, eu uso um chapéu. Quando eu vou para o administrativo, é outro chapéu. Um é de médico e o outro é de financista, né? Então, se aqui eu for usar o chapéu do oncologista, você pegar qualquer tipo de tumor primário de fígado, qualquer que já foi feito historicamente em séries grandes, você tem 40% de cura dessa população. Se você pegar o doente que chegou com câncer carcinoma hepatocelular no seu consultório, transplantar, independente de tamanho, você vai curar 40%. Pouquíssimos tratamentos oncológicos dão 40% de cura livre de doença depois de 5 anos. Só que não existe órgão para todo mundo. Então, o nosso raciocínio tem que ser feito de escolher o órgão, que é o bem público, para aqueles que têm melhor chance de sobrevida. Eu não sei quando vai sair, né? A proposta foi assim. Oscar, pode retomar aí. Queria parabenizar, né, pela discussão do caso clínico. Gostaria de saber se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta, abrir mais algum ponto na discussão do caso.
seja relevante. Acho que é isso aí que a gente viu, o segmento do caso foi bem seguido, foi bem, ao meu ver, bem operado. E a importância da biologia molecular, né? Aqui a gente, ao meu ver, eu acho que eu nunca aqui em Maceió cheguei a ter acesso a isso. Eu não sei como lidar com isso aqui em Maceió, se está tendo isso, esse dado da biologia molecular do tumor. Vocês estão fazendo aqui ou não? Então, tem. Manda para fora, né? Isso é um dado importante para a gente dar seguimento ao caso. É isso. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Vamos dar como encerrada a sessão. Obrigado. Só um instantinho. Aí, ok.